Corações OnLuz, sejam todos bem-vindos ao Instituto OnLuz e também às aulas da Imersão Espiritual Reiki OnLuz, a Cura Cósmica, módulo 2. No mês de março de 2024, nós fizemos as aulas do módulo 1 e agora vamos fazer as aulas do módulo 2, para que vocês possam compreender quais são os principais pontos abordados neste curso e também possam compreender a importância de se alinhar com a nova energia de cura energética, energia metafísica, que a frequência do Reiki neste momento precisa ser desenvolvida no planeta Terra, ok? Para quem ainda não assistiu às aulas do módulo 1, as aulas de imersão espiritual, assistam. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo os links para que vocês possam assistir o módulo 1 e assim depois possam adquirir na plataforma de cursos que nós temos disponível para vocês na Hotmart, ok? Lá vocês vão encontrar todas as aulas do módulo 1, do módulo 2, o módulo avançado, que ele está em revisão, não se preocupem, vai ter aula de imersão espiritual também, quando ele ficar completamente revisado, ok? Mas por hora, o módulo 1 e o módulo 2 conseguem dar um grande ancoramento de expansão de consciência, de desenvolvimento espiritual, de muita cura, muita purificação, ok? Então, gente, assistam com o coração aberto, com a consciência aberta na luz, estes ensinamentos do módulo 2 e também do módulo 1, ok? Então, vamos lá. Nesta segunda fase de desenvolvimento da energia de conhecimento e também de energias de cura, no Reiki OnLuz, no módulo 2, nós temos como tema principal a ativação dos códigos de amor e de misericórdia no coração de Gaia e da humanidade. Vamos compreender um pouquinho o porquê esse é o tema central do módulo 2. O módulo 1 tem como tema central a energia do raio violeta, em plena ação em Gaia e na humanidade, né? Então, lá se ancora toda a frequência da hierarquia de Antuak, ou os desdobramentos como São Germain ou Pai São José, na energia de dimensões espirituais de cura, que esta hierarquia trabalha. A energia do raio violeta, ok? E toda a frequência da cura cósmica. E nesta frequência aqui, neste novo alinhamento do módulo 2, se trabalha com a frequência da misericórdia intensamente, ok? E vocês vão compreender o que é isso. Não tem nada a ver com cunho religioso, tem a ver com um outro nível de ativação de conhecimento cósmico e divino, certo? Então vamos compreender. Vamos para a nossa primeira orientação em relação a esta aula do módulo 2. O módulo 2, então, ele parte do pressuposto, né, de que quem vai fazer o 2 já fez o 1, tá? É básico, isso é uma coisa óbvia. Então, o módulo 2, ele já parte do pressuposto de que quem está aceitando fazer este curso já são pessoas que se encontram num processo mais consciente de sua caminhada evolutiva na Terra, né? E as pessoas que vão fazer o módulo 2 também já estão mais conscientes em relação a potencializar e a difundir a sua energia de autocura, para o seu bem e para o bem de todos. Então, nesse sentido,
quem vai fazer o módulo 2 já conseguiu ter um bom embasamento da importância da transmutação da cura na sua vida pessoal, na sua vida familiar, profissional, e aí ela vai compreender que ela precisa expandir esse nível de cura para o seu próprio bem. E nesse sentido, então, ela vai adentrar no caminho de uma evolução não só mais para si, de uma evolução não só para a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida conjugal, a sua vida profissional, como é bastante trabalhado esse alinhamento, essa transmutação no módulo 1. No módulo 2, já se trabalha dentro de um padrão de uma evolução mais elevada de consciência, tá? Então aqui a gente diz o seguinte, que a pessoa já entra num alinhamento de uma evolução com uma coerência maior, uma evolução com uma consciência mais expandida, aonde ela vai perceber que ela está vivendo num planeta, que ela está tendo uma... aqui nesse planeta existem muitas situações desafiadoras, que ela está envolvida, que toda a humanidade está envolvida e que o desenvolvimento espiritual dela, o desenvolvimento energético dela, o desenvolvimento de cura dela vai com certeza trazer uma grande cura e uma grande evolução em nível planetário, ok? Por isso que aí se trabalha com esse tema principal, a evolução com coerência. Vamos entender um pouquinho mais esse aspecto, tá? Então, uma evolução com coerência é aquela pessoa que ela busca uma evolução para o seu espírito, para a sua essência. Então, ela vai desenvolver muito aspectos como a disciplina de estudar, meditar, orar, uma outra disciplina na sua vida. Ela muda os seus hábitos, tá? Os seus hábitos de vida mudam consideravelmente, tá? Então, esse é um foco que a pessoa que entra no módulo 2, ela já vai percebendo que a sua vida muda consideravelmente após ter feito o módulo 1. Ela já vai ter uma expansão e um entendimento muito maior sobre a vida dela, os processos kármicos que ela vivencia na família, ela vai entender muito isso lá no módulo 1. E no módulo 2, então, ela vai perceber que ela precisa intensificar esse caminho de desenvolvimento espiritual, porque é natural, a essência dela vai pedir isso. A essência dela vai dizer, olha, vamos avançar, vamos mudar, vamos transmutar ainda mais as coisas. A sua vida pode ser muito melhor, né? Então é por aí que as pessoas vão percebendo essa necessidade de expandir essa disciplina em relação ao seu desenvolvimento espiritual. E outro ponto importante nessa disciplina é a questão do equilíbrio, tá, gente? Então, um processo de desenvolvimento espiritual na cura cósmica é o equilíbrio, não é o fanatismo e não é o ceticismo das coisas. Vocês me entendem? Aqui é um trabalho de um equilíbrio entre a vida espiritual e a vida material, certo? Que isso, ao longo do tempo, as pessoas vão compreendendo isso e elas vão então conseguindo se alinhar com essa energia de colocar a vida do espírito na matéria, ok? É muito diferente das outras abordagens, onde as pessoas buscam uma vida espiritual para manter o status quo na matéria, mesmo que isso traga sofrimento para ela e para outras pessoas a médio e longo prazo. Aqui não. Aqui a pessoa já fez o módulo 1, ela já expandiu a sua consciência, ela já entendeu muita coisa da cura na sua família,
no seu casamento, nas suas relações interpessoais e profissionais, e agora ela toma consciência de que ela precisa aprofundar isso, melhorar isso, expandir isso, porque isso vai reverberar em nível planetário, em nível regional, em nível planetário, ok? Então, esse é um dos atributos que é desenvolvido na evolução com coerência, certo? A fé e a humildade também são grandes atributos que são trabalhados no módulo 2, tá? A fé é um atributo divino, é uma essência de luz que todo ser humano que busca uma evolução com coerência, com alinhamento, colocando a vontade do eu superior, a vontade da sua essência aqui na matéria, começam a desenvolver, ok? E a humildade é a humildade. A humildade, ela é algo que todos nós aqui no planeta Terra necessitamos desenvolver, tá? A humildade, e nós não precisamos nos preocupar em querer ser humildes. Nós temos que nos pedir ao nosso eu superior, ao nosso eu interno, que nos dê sabedoria, humildade, fé, disciplina, que o nosso eu interno, o nosso eu superior, ele se encarrega de nos colocar em situações, de nos colocar em ambientes, em contato com pessoas que vão exigir de nós um comportamento de disciplina, de fé e de humildade, ok? Então não há uma fórmula mágica para dizer para vocês o que é uma fé e o que é uma humildade. Deixe que o eu superior de cada um conduza isso e cada um vai passar pelas provas e pelas lições que precisam para desenvolver isso, ok? Bom, depois essa energia do módulo 2 começa a trabalhar intensamente um realinhamento com o seu eu superior, com as frequências do amor e da misericórdia, e vai ativando então padrões de conduta dentro de leis divinas superiores. O que isso significa? Significa que a partir do momento em que eu escolho uma coerência na minha evolução espiritual, eu começo a entrar em uma evolução seguindo leis superiores. Eu não sigo mais regras de evolução terrena. É óbvio, eu vou ter um comportamento ético, respeituoso, com algumas normas de conduta, obviamente aqui no nosso caminho evolutivo na matéria. Isso é óbvio. Vou seguir certas regras, certas normas, assim, para uma boa convivência. Isso sim, não tem problema, óbvio. Mas em termos de consciência e em termos do meu desenvolvimento pessoal, eu vou me colocar dentro de leis divinas superiores. E quando eu me coloco dentro de leis divinas superiores, então a lei da misericórdia começa a atuar sobre mim. É uma dessas leis, começa a atuar sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, sobre a vida dos meus filhos, do meu casamento, do meu trabalho, sobre tudo, ok? Então, uma das leis é a lei da misericórdia. Então, nós começamos a entrar na cura pela misericórdia. E a cura pela misericórdia, como eu falei antes, a misericórdia não tem nada a ver com assuntos de ordem religioso, tá? A misericórdia é uma lei divina, é uma lei superior e ela tem a capacidade de curar o karma e principalmente o karma pode ser alterado. Sim, com a energia da misericórdia, situações extremamente graves que nós passamos nas nossas realidades espirituais passadas, nas nossas experiências encarnacionais em outros tempos da Terra, que são muitíssimo desafiadoras, graves,
sob o ponto de vista de uma evolução cósmica, então, com a frequência da misericórdia, este karma é alterado, ok? Por exemplo, se uma pessoa ela tinha um acúmulo de memórias traumáticas sofridas nas experiências terrestres dela, e essas experiências a levaria a ter uma patologia, por exemplo, neurodegenerativa, uma patologia grave, física, com a aplicação da cura pela misericórdia, essa patologia pode nem se desenvolver, ou então, se ela desenvolver, ela será consideravelmente amenizada, ok? E isso eu falo por experiência própria. Eu vivenciei isso na minha família terrena, tá? Tanto com o meu pai como com a minha mãe biológicos, tá? Meu pai, ele hoje tem uma patologia que é Alzheimer, mas foi consideravelmente amenizado os efeitos, tá? Então, assim, nem se compara o processo do progresso de uma patologia dessas, o que ele vive com o que as outras pessoas vivenciam. Foi assim, ó, diminuiu consideravelmente os efeitos, né, que essa patologia desenvolve nas pessoas, com a aplicação da lei da misericórdia. E com relação à minha mãe biológica, ela passou por um câncer, tinha o diagnóstico que ele era maligno, tá? Mas foi alterado. Então, ela fez as quimioterapias, ela fez todo o tratamento médico, todo o acompanhamento também. O meu pai também faz acompanhamento com o médico neurologista. A gente faz o acompanhamento com o médico humano, com a medicina humana, mas faz o acompanhamento com as meditações, as orações, e também em relação à minha mãe biológica, foi consideravelmente alterado o karma dela, tá? E por consequência, mexeu-se no karma coletivo, no karma da família e da ancestralidade dela. E mexeu-se também no karma coletivo da ancestralidade da família de meu pai. Percebem? Este é o poder de uma cura pela misericórdia, que só pode ser colocada essa frequência por seres superiores, seres excélsios, que atuam em nível cósmico, que não possuem karma na Terra, não tem nenhum tipo de conexão karmática aqui neste mundo, não tem nenhum tipo, não foram eles que criaram os problemas aqui na Terra, não foi Jesus Cristo Samana, não foi Maria Mahindra, não foi Antuak, não foi toda essa hierarquia divina, não foram eles que geraram esse karma, tá? Aqui vocês sabem, vocês assistam às aulas do módulo 1, assistam da imersão espiritual, façam o curso do módulo 1 e vocês vão saber muita informação que tem aí, tá? O porquê que a Terra chegou no processo que ela chegou. Agora no módulo 2 se intensifica isso, tá? E no módulo avançado também, ok? Mas enfim, percebam, tá, gente? Percebam o que é essa frequência da cura cósmica. Então, ela pode ser, aqui no módulo 2, no módulo 1, é ativado intensamente as energias Mahatma, Búdica e Crística na essência divina e nos corpos espirituais de todas as pessoas, para que elas passem por um processo de uma evolução muito e cura e transmutação muito intenso, um despertar muito intenso, tá? E no módulo 2, então, a energia dela começa a ser trabalhada no sentido do karma ser alterado, ou seja,
coisas que ela carregava da sua ancestralidade materna e paterna, coisas que ela carregava karmicamente, negativamente, dela mesma. A partir do momento que a pessoa desencadeia todo um trabalho de disciplina, fé, humildade e realinhamento do seu eu superior, através das aplicações das meditações do Reiki, das orações que ela vai fazendo. Então, essa frequência, essa lei superior é trabalhada no campo de energia pessoal, familiar, da ancestralidade e, por consequência, no campo de energia aonde ela reside. A cidade onde ela reside, a região onde ela reside, até mesmo o país onde ela reside, e isso pode, dependendo do nível evolutivo que cada um tem, pode se expandir em nível planetário. Ok? Entenderam o que é uma frequência pelas leis divinas e também pela lei da misericórdia, que é o que o Reiki Luz módulo 2 ativa intensamente em todos nós, certo? Bom, um outro ponto importante aqui é que a energia do módulo 2, todos começam a receber uma grande sustentação para o equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual, tá? É aquilo que eu falava antes. De um modo geral, as pessoas buscam muito conhecimentos espirituais, energéticos, para manter e aumentar a sua sustentação financeira, econômica, material, para manter laços, muitas vezes laços laços afetivos, laços familiares, de uma maneira muitas vezes kármico, ou muitas não, na maioria das vezes bastante kármico, e elas não percebem isso, porque elas não estão com a consciência expandida, né? Elas foram acostumadas a buscar um desenvolvimento espiritual para atender às necessidades extremamente egoístas na matéria, né? E a partir daqui, não, a partir da aplicação do módulo 2, o módulo 1 é transmutar esses vínculos negativos, esse padrão negativo nas interrelações familiares, pessoais, conjugais, profissionais. E aí no módulo 2 a pessoa começa a então se equilibrar no seu pensamento, no seu sentimento, nas suas atitudes, começa a criar uma outra disciplina, uma fé, uma humildade, um realinhamento maior, e aí sim a vida na matéria começa a entrar em um outro rumo, em um outro alinhamento em nível profissional, inclusive, tá? Muitas pessoas já no módulo 1 começam a ser mexidas nessa questão. E no módulo 2, então, acaba que culmina, acaba que se alinha de modo ainda mais intenso o seu desenvolvimento na matéria, mas com um alinhamento espiritual. Ou seja, aqui qual é a diferença principal entre outros métodos de ordem energética, outras buscas de ordem energética é aqui, com essa frequência do módulo 2 do Reiki Luz. Significa o seguinte, a diferença básica é a seguinte: a pessoa, ela sabe que ela precisa desenvolver um resgate na matéria, um resgate e uma evolução na matéria. Então, ela se coloca em oração, se coloca em meditação e ela se coloca num processo de purificação pela lei da misericórdia, e ela vai receber exatamente um direcionamento da profissão que ela tem que desenvolver, dos estudos que ela tem que desenvolver, do trabalho que ela precisa fazer aqui na Terra. Mas ela vai fazer isso com o objetivo de se resgatar, se curar, se purificar, evoluir, melhorar, colaborar para o seu desenvolvimento e o desenvolvimento das pessoas que estão ao redor dela.
e não o contrário do que muita gente busca em termos de conhecimentos energéticos nesse planeta, ok? Muito bom. Então, esses são os pontos chaves em relação a essa energia da misericórdia. O karma é alterado e a gente consegue ter o equilíbrio entre a vida material e espiritual sem processos kármicos negativos, ou então atenuados consideravelmente, certo? Vamos lá. Vamos agora para o nosso primeiro capítulo. O que vocês vão ver no primeiro capítulo? No primeiro capítulo é abordado o tema anatomia e fisiologia da alma, tá? Então, no primeiro capítulo, nós falamos, vocês vão ter acesso a uma informação sobre um projeto divino que foi colocado neste planeta, que se chama a raça celestial Adam Kadmon, que também é conhecida como humano celestial, humano angelical, tá? Os seres que criaram esse projeto, os criadores desses seres, humano celestial angelical, é Cristo Samana, Maria Mahindra, o arcanjo Metatron. Metatron. Opa, aqui está um equívoco, é Metatron. Ou então conhecido como El Shaddai, e a energia de Antuak, ok? Então, esses seres divinos, eles criaram um grupo de seus filhos, a sua criação, e eles implantaram esse projeto aqui na Terra. Por quê? Porque esses filhos, então, eles carregam eles carregam grandes códigos de cura, que são os códigos da cura cósmica, tá? Bom, e por que eles fizeram este projeto? E por que eles implantaram os seus filhos aqui neste mundo? Porque estes filhos foram criados para trazer cura planetária, cura humanitária, cura em todos os reinos, no reino mineral, vegetal, animal e humano, ok? Por que foi necessário este tipo de projeto aqui neste mundo? Porque a Terra, ela é um sistema de vida cósmica que está num estado de involução muito grande, tá? E a involução que a Terra chegou atingiu um processo de autodestruição para o planeta e para todos os habitantes que aqui estão vivendo, e também poderia atingir em nível galáctico, poderia atingir outros planetas, outros sistemas do sistema do quadrante estelar da Via Láctea que a Terra está inserida, ok? Então, Cristo Samana, Maria Mahindra, Arcanjo Metatron, as frequências de Antuak e entre outros seres excélsios que estão trabalhando com eles neste projeto, eles implantaram, então... Opa, vou tomar um gole aqui de água, tá? Eles implantaram esse projeto. Esse projeto é como se eles criaram, é bem isso, gente. Eles criaram seres divinos, seres que carregam os códigos de cura que Cristo tem, Maria tem, Arcanjo Metatron tem, Antuak tem e outros seres têm, e eles colocaram essa semente dessa cura, essa luz dessa cura, eles colocaram a luz que eles têm nessa criação e desdobraram essa criação aqui para o planeta. E eles também se desdobraram. Eles não deixaram os seus filhos aqui sozinhos. Eles não largaram os seus filhos aqui neste mundo, tá? Eles vieram juntos. Eles encarnaram também e eles estão em desdobramento nos planos astrais da Terra, nos templos intraterrenos e intraoceânicos, trabalhando em conjunto com esta criação divina que está aqui fisicamente, ancorando luz
para o planeta Terra, ok? Então, no módulo do primeiro capítulo, Anatomia e a Fisiologia da Alma, nós falamos a respeito dessas raças estelares, dessa raça estelar em particular, porque o Reiki Luz ele é direcionado para este nível de conhecimento, certo? Bom, também nós falamos no primeiro capítulo sobre a anatomia e a fisiologia da alma, nós falamos sobre o desenvolvimento desta raça humano celestial e angelical, que são em total de 12. 7 raças com a energia monádica, que elas têm a capacidade de sutilizar a energia material, elas estão aqui para trazer cura em nível planetário, em nível cósmico, e 5 raças que estão recebem a energia de regente avatar, que são seres que trabalham a libertação total do planeta Terra em relação ao karma material. Então são dois níveis de energia que aqui essas almas, humano celestial e angelical, possuem, a energia monádica e a energia avatárica, certo? Essas duas energias, uma sutiliza a matéria e outra sutiliza, transmuta, eleva, e a outra tem a capacidade de transmutar completamente esse karma e retirar o planeta Terra e a humanidade do karma material, certo? Então, esse é o projeto básico dessa frequência do humano celestial e humano angelical. Acontece que houve algumas interferências nesse projeto, as coisas não aconteceram 100% como deveria, enfim, né? Mas Cristo Samana, Maria Mahindra, Antuak, Metatron e outros seres celestiais sabiam que haveria esse desvio aqui, seria inevitável esse desvio em algum ponto desse projeto por conta da densidade mental, emocional e comportamental que os seres humanos aqui vivenciam, né? Então isso já estava previsto em parte, né? Mas, então é importante que nós tenhamos essa clareza que houve sim uma interferência, né, por forças involutivas, tá? E muitos dos que aqui vieram também para um trabalho de cura, que vieram também aqui fazer o seu trabalho de alinhamento e ajudar na sutilização da energia material e da liberação do karma material, muitos acabaram também se desviando até conscientemente da sua missão espiritual junto com Cristo Samana, tá? Então esse já é um assunto um pouco delicado, é um aspecto um pouco delicado, mas sim, existem muitos que foram desviados sem saber, né? Foram caindo em certas armadilhas aqui, caíram, levantaram e continuam andando, muitos caíram e percebem que a sua vida está completamente desalinhada, completamente errada, mas não conseguem sair disso, né? Estão muito envolvidos no karma da matéria. E outros perceberam isso, mas muitos até se revoltaram com isso, e essa revolta fizeram com que muitas almas do bem aqui acabaram se envolvendo com forças negativas ainda maior. Elas acabaram então se vinculando a muitas forças da matéria. Mas hoje, infelizmente, elas também vão passar pelo processo de avaliação e seleção kármica e cada um vai respondendo, né? Cada um vai tendo que responder pelas suas escolhas, pelas questões negativas que acabou se envolvendo aqui nesse mundo, que não foram poucas, né? Mas existe a energia da misericórdia, ou seja, a pessoa ela pode aceitar
que ela cometeu um equívoco e que ela gostaria de revisar, e ela pode perfeitamente revisar isso. É para isso que existe a energia da misericórdia, ok? Bom, importante vocês saberem que aqui neste mundo, a partir do momento que a Terra teve as suas 3 quedas, que nós falamos isso no módulo 1, as 3 quedas da Terra, né? Onde houve então um desalinhamento total do planeta com as forças da luz. Muitos mestres e gurus de hoje são grandes magos e sacerdotes da involução. São seres que lidam muito bem com energia, com conhecimentos metafísicos, quânticos, multidimensionais, espirituais, né? E até religiosos, mas muitos que estão hoje neste planeta aqui, eles têm um grande domínio de tecnologias espirituais que são utilizadas para a involução do planeta e a manutenção da humanidade na ignorância espiritual, tá? Então, isso foi um dos pontos chaves que fez com que muitas almas do bem aqui neste mundo se desviassem da proposta de cura e de evolução, dentro da frequência da cura cósmica, dentro da frequência desses seres divinos e excélsios, que não tem karma aqui neste mundo, tá? Então, a proposta do Reiki On-Luz, tanto o módulo 1 como o módulo 2 e o avançado, é fazer com que o ser humano, todos aqueles que despertam para um alinhamento cósmico, se desvinculem dessas forças involutivas, que gradativamente as pessoas vão percebendo, vão se curando, vão se alinhando, vão se dando conta, né? Quem elas são, os ambientes onde elas estão, com quem elas estão vivendo, e então elas vão fazendo esse realinhamento, tá bom? Bem, então nesse primeiro capítulo nós falamos sobre essa anatomia dessa raça e as manipulações, né, nos seus corpos sutis que elas foram sofrendo, para que vocês, todos nós, né, tenhamos consciência do tipo de energia que nós precisamos curar em nós, transmutar em nós a partir então dessas manipulações que aconteceram a partir dessas interferências. No módulo ou no capítulo 1, né, nesse primeiro capítulo, então é trabalhado bastante essas informações sobre a anatomia e a fisiologia destas raças, mas principalmente informando sobre as manipulações que foram feitas na sua energia de alma, nos seus corpos sutis, para que a pessoa tenha consciência disso e consiga se trabalhar no seu processo de autocura e de autoconhecimento, ok? Bom, então aqui a gente trabalha o corpo, a gente informa sobre os 7 corpos que envolvem a estrutura psíquica e material do ser humano. Nós temos o corpo físico, que ele carrega então o código genético com alta carga psíquica doentia, tá? Então aqui nós informamos quais foram as manipulações que foram colocadas nesses corpos, tá? O corpo dupletérico, que também possui uma alta concentração de magnetismo negativo, nós informamos isso, né? Nós detalhamos isso no curso, como é que isso se estrutura no corpo dupletérico das pessoas, né? Que ele tem um magnetismo negativo, ou seja, são implantadas muitas informações para que as pessoas se desviem de um caminho de luz, tá? Essa foi uma das adulterações que foram feitas nos corpos dos seres que vieram para uma cura aqui na Terra, tá? Depois nós falamos do corpo astral emocional, que contém as informações da matrix do corpo físico. Aqui também existem muitas informações colocadas da vida intrauterina e que faz conexão com as realidades
astrais da Terra. Também falamos a respeito das manipulações que os seres humanos passaram nesses corpos e, obviamente, isso vai trazendo um entendimento maior sobre a sua vida, o porquê que você passa pelo que você passa, o porquê que você vivencia as situações que você vivencia, tá? E é óbvio, além da informação, existe todo um trabalho de orientação para curar todas essas manipulações nesses corpos, certo? Bom, depois, ainda no primeiro capítulo, falamos sobre o mental superior, que é a nossa sede da nossa consciência, que engloba os chakras laríngeo e frontal, dentro da visão da cura cósmica, já é um alinhamento com a tua essência superior. O mental inferior, tá? O mental inferior, então nós compreendemos este chakra, este corpo, melhor falando, como conexões com a mente do inconsciente coletivo. Então ele registra muitas informações também e sensações não harmônicas dos planos sutis, das realidades astrais, mas também do inconsciente coletivo encarnado e desencarnado na Terra, tá? Então ali também são informadas essas como que isso se materializa e como isso se organiza dentro do mental inferior dos seres humanos, certo? Depois tem o corpo causal. O corpo causal, ele representa um registro acástico pessoal, mas ele também, quando transmutado e quando alinhado, ele se conecta com o seu corpo de luz, com o seu corpo de alma mais elevado. Mas enquanto a pessoa está presa a um karma material, presa ao mental inferior, ao corpo astral, ao corpo dupletérico, ao corpo físico de uma maneira muito intensa, o corpo causal ali ficam registradas informações somente negativas. E a pessoa só vai vibrando sempre no negativo, sempre na ilusão, sempre na matéria. Ela não consegue sair desse nível de evolução, tá? Mas quando se transmuta, o corpo causal é o primeiro alinhamento com os corpos superiores, com o corpo búdico, que ali o corpo búdico também, ele é um corpo que consegue discernir entre a luz e a escuridão, tá? Mas se você tem os corpos inferiores contaminados, então o corpo búdico não consegue te dar esse entendimento. O corpo causal também não desalinhado não consegue fazer conexão com o corpo búdico. Então, portanto, as pessoas ficam girando no que as pessoas chamam de roda de samsara, né? As pessoas têm esse termo. As pessoas ficam girando e caindo nos mesmos problemas sempre. E elas dificilmente saem disso porque falta para elas essa expansão de consciência, essa disciplina, esta fé, esta humildade e esse entendimento de que ela precisa sair do karma, né? Então ali também são expostos sobre a importância do desenvolvimento desse corpo e como que vai se desenvolvendo a partir dos processos de cura e de meditações, tá? Muito bem. Também um dos pontos aqui que eu trouxe para vocês, que é falado no mental inferior, por exemplo, né? Nós falamos agora há pouco, né? Que quando a pessoa está com o seu mental inferior, corpo mental inferior contaminado, então ela não consegue ter alinhamento com o corpo búdico, não consegue ter alinhamento no corpo causal dela, fica somente no corpo físico, no corpo dupletérico, no corpo astral emocional. O corpo mental inferior atua sobre todos esses corpos, tá? Então a pessoa fica realmente muito perturbada, muito confusa e com bastante problemas na matéria, tá? Importante aqui que durante todo o trabalho de elaboração do e-book desse módulo
2, nós fizemos uma junção entre conhecimentos energéticos e metafísicos e os conhecimentos dentro da neurociência, tá? Então vamos dar um exemplo ali de como que nós fizemos essa junção desse conhecimento. O exemplo é o corpo mental inferior. Quando ele está conectado com energias densas, entre elas a agressividade e o nervosismo, então o que acontece em nível de estrutura mental, tá? Eu tenho um corpo mental, eu tenho um corpo astral, eu tenho memórias doloridas e sofridas que geram agressividade em mim. O que isso causa na minha estrutura cerebral? Então, segundo estudos do médico psiquiatra e neurocientista Amen, ele diz assim, que a agressividade e o nervosismo expressam, né, a partir de anomalias no lobo temporal esquerdo, como pensamentos tenebrosos ou violentos, sensibilidade a coisas superficiais, paranoias suaves, problemas em achar palavras, de processamento auditivo, dificuldade de leitura e instabilidade emocional. Tá? Então, nós vamos trazendo as informações das questões de cada corpo no nível energético espiritual e vamos fazendo a junção com os conhecimentos da neurociência. Tá? Então, para que nós possamos entender que não é apenas uma questão de ordem energética espiritual, mas também é uma questão de conhecimento também científico, que aqui são trabalhadas estas informações em relação ao nosso processo evolutivo desses corpos espirituais, tá? A gente fez isso para mostrar que nós somos bio, psico, social, energético e espiritual também, certo? Isso nos dá um bom entendimento e uma expansão da importância de nós nos dedicarmos também a uma evolução espiritual. Se não existe evolução espiritual, se não existe um alinhamento espiritual, certamente as doenças de ordem física, mental, aqui serão intensas para todos nós aqui nesse planeta, tá? Então foi por isso que nós fomos fazendo essa junção de conhecimentos entre o espiritual e o físico científico também. Tanto no módulo 1 como no módulo 2 é feito essa junção de conhecimentos com a neurociência, especialmente a neurociência das emoções, que é a área que eu mais estudo nesse momento, tá bom? Bom, vamos lá. Estudo e atuo também. Agora, também é falado nesse primeiro capítulo sobre o corpo átmico, que é esse corpo, que ele é também conhecido como corpo de luz, e ele se conecta ao reino angelical, tá? Então também são abordados a importância desse corpo para que nós possamos nos dedicar bastante na nossa purificação dos corpos inferiores e conseguir fazer um alinhamento com o corpo átmico e a importância que ele tem para a nossa evolução, tá? O reino angelical, ele é um reino que ele também não tem karma negativo nesse planeta e ele obedece integralmente, ele é extremamente obediente e alinhado com forças divinas superiores. Então, uma vez que nós estivermos alinhados no nosso corpo átmico, nós receberemos um grande fluxo de energia do reino angelical. E muita coisa começa a ser modificada nas nossas vidas aqui, tá? O reino angelical, mais uma vez, eu falo para vocês, ele é conhecedor e extremamente obediente às leis superiores, às forças superiores e conseguem nos conduzir aqui de uma maneira muito sábia e muito equilibrada na matéria, tá? Eles conhecem
eles conhecem parte da nossa caminhada aqui neste mundo e nos ajudam consideravelmente. Eles sabem por que nós estamos aqui e eles nos conduzem dentro de um caminho muito ético, muito íntegro, dentro de leis superiores, para que nós possamos colocar em prática a nossa evolução superior aqui na Terra, tá? Bom, depois nós temos o corpo monádico, então este é um corpo que vibra fora do karma terrestre e tem o registro do nosso propósito divino de cada ser, tá? Ou seja, o corpo monádico ele é a nossa própria essência divina, ele não está preso ao karma e ele segue uma trajetória cósmica, tá? E o corpo monádico, a nossa mônada, ele está trabalhando intensamente em todos nós para a nossa sutilização e a nossa retirada do karma na matéria, tá? Mas lembrando, quem ainda vibra com coisas energéticas, materiais, religiosas, espirituais, muito focadas na matéria, o fanatismo e o ceticismo, isso significa que são seres ainda que estão muito conectados às forças da matéria, né? Então, eles ainda vão ter um grande trabalho de desenvolvimento, né? E a cada um vai chegando o seu processo evolutivo conforme vai se permitindo, conforme a sua evolução vai permitindo, tá bom? Certo, gente, então aqui esse é o primeiro capítulo que nós tratamos no módulo no módulo 2 do Reiki On-Luz. Agora vamos para o segundo capítulo. O segundo capítulo ele trata do psiquismo humano sob o olhar cósmico, tá? O que nós falamos basicamente aqui? Nós falamos sobre os 21 grupos estelares extraterrestres que estão fazendo experimentos na matéria. Nós falamos sobre a condição psíquica da humanidade, sobre dentro dos padrões do medo, da culpa, da raiva, do ódio, da preguiça, da avareza, da maldição, da luxúria, da inveja, da perversidade, do rancor e do fanatismo, tá? Então, na visão da hierarquia cósmica, a humanidade ela está envolvida por esses padrões que eu acabei de mencionar, tá? E esses padrões comportamentais, eles causam doenças mentais e neurodegenerativas em todos os seres humanos. Todos, sem exceção, têm algum tipo de distúrbio mental neste planeta, tá? Alguns de uma maneira muito sutil, outros de uma maneira um pouco mais moderada e outros, é claro, de uma maneira muito grave, né? Então, por quê? Porque eles consideram que os experimentos que existem neste planeta são experimentos que transformaram a mente do ser humano, o comportamento no ser humano, nesses padrões que eu acabei de mencionar. O desenvolvimento da vida aqui na Terra são envolvido por esses tipos de comportamentos, tá? Bastante grave isso. E nesse aspecto, então, no capítulo 2, nós falamos sobre cada um desses padrões comportamentais em termos energéticos, mas também em termos de neurociência, em termos físico, em termos científico. O que, por exemplo, cada um desses sentimentos, aonde eles estão registrados no nosso corpo energético, mas também como que eles estão registrados e como eles impactuam no nosso corpo físico, certo? Bom, por exemplo, o medo, a energia, o sentimento do medo, a emoção do medo, né? O medo, ele energeticamente, o medo, ele causa na pessoa paralisia,
Então a pessoa não consegue andar, não consegue pensar diferente, não consegue agir diferente, ela sempre está no mesmo lugar. Ela sofre porque existe uma parte dela que quer transmutar, que quer sair, que quer melhorar, mas existe uma parte que segura ela, que aprisiona ela, tá? Então ela vai estar sempre naquela dualidade, naquela polaridade, ora bem, ora não tá bem, e assim ela vai, né? Então essa é um dos resultados que o medo causa no ser humano, a paralisia, tá? Outro resultado é que a pessoa ela tende a ter um comportamento de é meio forte assim que eu vou falar agora, mas ela tende a se corromper na matéria, ela tende a ir para o caminho mais fácil, ela tende a gostar de uma vida de conforto, de segurança, material, né, de ter alguém que a sustente. Isso é meio negativo isso, né? Mas esse é um dos resultados que o medo causa na pessoa. Então as pessoas tendem a se deixar levar muito pelo lado fácil da vida, tá? Bom, e aí ela vai corrompendo-se, vai entrando num esquema assim que a alma dela realmente vai se desalinhar completamente, né? Bom, e o que acontece? O medo, do ponto de vista comportamental e emocional, um dos pontos que ele faz na vida das pessoas é o que eu acabei de explicar. Agora, sob o ponto de vista neurológico, fisiológico, o medo ele lesa, ele causa uma lesão, ele é e está vinculado na estrutura cerebral como uma lesão da amígdala nos corpos humanos e ele produz uma redução da emocionalidade e da capacidade de reconhecer o próprio medo. Olha que interessante isso, né? Por outro lado, ele também promove a estimulação da amígdala e que pode levar a um estado de vigília ou atenção aumentada, gerando muita ansiedade e aumentando ainda mais o medo. Então veja bem, quando a pessoa não consegue se libertar desse sentimento, né, dessa emoção, melhor falando, medo, né, então, ou ela vai ser uma pessoa completamente apática em relação ao que está acontecendo, uma pessoa acostumada à violência, né? A pessoa já não dá mais importância para algumas coisas, sabe? Considera certas situações como normais. Guerra, as pessoas acham que é normal, matar, tem gente que acha que é normal, mentir, enganar, trair, enfim, olha quanta coisa ruim, né? Infelizmente. Então, o medo ele paralisa o ser humano em relação a essa emocionalidade. É como se ele é bem essa expressão, ele paralisa, ele congela, né? E ele vai se transformando, então a pessoa vai se transformando numa pessoa fria e calculista. E completamente assim, não dá mais importância para a vida de ninguém, nem dela mesma, tá? E em outras pessoas o medo é o contrário, ele vai estimular a partir da estimulação da amígdala na estrutura cerebral, não é a amígdala aqui, tá? Aqui não é de questão de garganta, é a amígdala, tá? É cerebral. Então, a partir do momento que a pessoa tem muito a energia do medo nela, ela sempre vai estar em estado de vigilância, sempre vai estar produzindo bastante hormônio do cortisol, e aí a ansiedade aumenta, a agitação aumenta, o nervosismo aumenta, a insônia aumenta, e assim a coisa vai, entendeu? Bom, este é um exemplo do que a gente traz no módulo 2 sobre essa junção entre as emoções do ponto de vista energético e do ponto de vista físico, químico, biológico, ok?
Mas nós tratamos de todos, tá? De todos aqui, da culpa, da raiva, do ódio, da preguiça, enfim, todos esses padrões comportamentais aqui vivenciados por um número expressivo de seres humanos, né? De uma maneira bem grave, muitos casos, nós tratamos um a um, nós falamos um a um no curso, no segundo capítulo, ok? Vamos lá. E no terceiro capítulo, nós falamos sobre a reencarnação no planeta Terra, dentro de uma outra visão, é uma nova visão. Nós falamos então, aqui nós apresentamos informações de caráter mais científico sobre a reencarnação, como efetivamente a reencarnação se dá neste planeta, tá? Onde nós falamos sobre a elaboração dos átomos permanentes. O que é um átomo permanente? Como que ele porque o átomo permanente ele é o elemento chave para o processo da manutenção da reencarnação no planeta Terra. É o elemento chave que as pessoas utilizam para criarem seus corpos e se manterem reencarnadas neste mundo. Então, nós falamos sobre a reencarnação dentro de uma visão mais científica, tá? Depois, nós falamos sobre as realidades paralelas, os mundos espirituais, os mundos astrais inferiores, os bolsões kármicos, que são as sete grandes bolsões que controlam a humanidade, tá? Ali também nós mostramos sobre o que é realmente uma realidade astral, o que é realmente o mundo espiritual aqui no planeta Terra. Existem os mundos espirituais e as realidades astrais inferiores, mas existem os mundos astrais superiores. Então, a reencarnação no planeta Terra é controlada pelos mundos astrais inferiores. Existem minimundos, as realidades paralelas são minimundos e a humanidade está aprisionada a um grande esquema de involução, tá? E é algo bem complexo, é bem desafiador falar sobre isso, né? Mas esta é a verdade. Então, a reencarnação é quando conduzida por seres que estão controlando o psiquismo da humanidade, no medo, na raiva, no ódio, na tristeza, na culpa e assim por diante, né? Então eles estão presos nesses mundos astrais inferiores, na ilusão, no apego da matéria, aquelas coisas que muito aprisionadas ao ego inferior, né? Então, ali nós temos uma reencarnação completamente manipulada nesses bolsões kármicos da Terra. E o que a gente observa na prática é que as pessoas não evoluem com isso, tá? Pelo contrário, as pessoas estão aprisionadas a um modelo de vida, a um modelo de comportamento, de pensamento, de atitudes, que é completamente desvinculada de uma evolução astral superior, tá? Então, neste capítulo, nós tratamos de uma maneira bem intensa esse tipo de evolução aqui na Terra, que muitos acham que a reencarnação ela está sendo controlada por forças superiores e na maioria não, tá? A maioria, um número considerável aqui de seres humanos estão vivendo uma reencarnação completamente aprisionados à ilusão, à mentira e à falsidade e à total involução. E nós explicamos isso. Explicamos as realidades paralelas, os mundos espirituais, astrais, os bolsões kármicos, a lei do magnetismo, aprisionando as pessoas nesses processos kármicos, e explicamos, damos um pontapé
na explicação sobre a rede neural, que é um esquema encarnacional criado para manter a humanidade conectada através de ondas eletromagnéticas a uma programação falsa de evolução. Nós explicamos isso nesse capítulo. E por que nós damos um pontapé? Porque essa informação sobre a rede neural ela vai ser melhor descrita, melhor trabalhada no módulo avançado, tá? Que ele está em revisão, eu ainda estou estudando mais assuntos, estou fazendo um aprofundamento, uma atualização e um aprofundamento de conhecimentos dentro da área da psicanálise para poder explicar a estrutura mental que os seres humanos estão aprisionados. Eu estudei a parte da neuropsicologia e neurociência para poder explicar isso para vocês, para fazer o módulo 1 e o módulo 2 atualizados. E o módulo avançado será embasado, além da neurociência, também os conhecimentos da psicanálise, tá? Mas isso é lá adiante. Aqui vocês precisam compreender que nesse terceiro capítulo se trabalha uma expansão desse entendimento sobre reencarnação, tá? Muitas informações que talvez vocês receberam, nós recebemos em termos de conhecimento sobre a reencarnação pode não ser completamente real, tá? Então, por conta dessas manipulações espirituais que toda a humanidade está encarnada, tá? E então são explicadas sobre as ondas eletromagnéticas. Vocês já tiveram isso, quem fez o curso do módulo 1 já viu como que funciona um campo eletromagnético, que é através do campo de energia do elétron, né? A vibração do átomo, melhor falando, do átomo. Então aqui nós expandimos um pouquinho mais essas informações do campo eletromagnético. Nós expandimos um pouquinho mais sobre como que essa rede neural ela mantém as pessoas conectadas mentalmente umas às outras e gerando muitos distúrbios. E o que são esses bolsões kármicos? Que são 7 num total. 7 bolsões kármicos com bilhões de almas presas a campos de energia que fazem as pessoas manterem o sistema, manterem a Matrix, né? Então ali são aprofundadas essas informações para que a gente tenha consciência e, como eu falei lá no princípio, né? Quem vai para o módulo 2 já começa a ter uma consciência mais ampliada a respeito da sua evolução neste mundo. E então começa a entender verdadeiramente o que está fazendo aqui e por que está nesse mundo. E aí ela vai necessitar de mais suporte, de mais entendimento para poder não ser uma pessoa manipulada aqui, e sim conseguir verdadeiramente se alinhar no seu caminho evolutivo e colaborar também aonde ela estiver, no seu ambiente profissional, na sua família, nas suas relações interpessoais, isso vai expandindo, ok? Bom, também se expande a consciência sobre a lei básica da reencarnação na vida material. Então, nós vamos compreender a lei da ação e da reação. Ela é uma lei que ela é completamente manipulada aqui na Terra, né? Nem tudo que você possui de karma pode ser seu. Pode ser uma grande manipulação. Pode ser um karma que você não deveria estar vivendo, que é isso que eu tenho constatado há muitos anos na minha prática de trabalho. Eu tenho constatado de trabalho, de vida e de evolução pessoal, familiar e profissional, eu tenho constatado que muita gente que está hoje vivenciando situações delicadas na sua vida não deveria estar passando por isso. Não era uma programação superior para isso, tá? Como eu falei também lá no início,
Não foi Jesus que criou esse problema, não foi Maria, não foram esses seres excelstos, não. Foram outras forças que a gente explica isso no módulo 1, agora no 2 nós avançamos, no avançado também. E também existe um outro curso que vocês podem fazer, que é o curso de genealogia sociofamiliar, é um curso muito bom, que vai falar somente sobre o processo kármico na família, tá? Muito importante, vale a pena vocês fazerem esse curso também, ok? Bom, e estas são as informações básicas no terceiro capítulo, que eu vejo assim como sendo um grande boom, assim, né? Um grande despertar para as pessoas que buscam uma evolução espiritual dentro da visão cósmica. Essas informações elas trazem um outro entendimento e um aprofundamento e até eu diria muito mais força, muito mais entendimento, muito mais clareza. E eu, olha, sério mesmo, assim, da minha prática de vida pessoal, profissional, eu vejo que as pessoas elas dão um salto na sua evolução, elas conseguem ter uma força muito grande a partir do momento que elas têm esses conhecimentos e o resultado é impressionante, tá? É maravilhoso ver o quanto as pessoas vão evoluindo, o quanto elas vão aprendendo e elas vão conseguindo sair, sim, dessas realidades espirituais. Porque esta é a proposta do Reiki On Luz, módulo 1, módulo 2 e o avançado. É romper o karma negativo no planeta Terra. E com conhecimento, a gente pode colaborar ainda mais para a nossa própria evolução e automaticamente fica mais fácil para a hierarquia trabalhar conosco, ok? Bom, e vamos também aqui deixar uma frase aqui de José Trigueirinho Neto, que é um dos autores que fundamentam todo o Reiki 1, o 2 e o avançado. Ele comenta o seguinte, que nesse processo kármico da Terra, nessas realidades paralelas, né? Nesse processo de reencarnação na Terra, ele diz assim, que algumas dessas forças involutivas lutam entre si na superfície do planeta. Através dos séculos, forças involutivas atraíram o interesse e a energia de seres humanos para os planos materiais da vida. E ainda reforça, as forças involutivas têm até tomado corpos físicos, mas só os reconhecerão como tais os que pela luz estiverem caminhando, tá? Então, eu deixo essa frase, essa informação, essa reflexão de José Trigueirinho Neto para mostrar para vocês o quanto a reencarnação, a evolução, os processos energéticos, materiais aqui nesse mundo estão realmente bastante minados por essas energias involutivas. Por isso é que precisa se atuar com forças superiores, com forças excelsas, com forças que nunca encarnaram, que conhecem a lei de criação do universo e que podem então intervir com a lei da misericórdia. Somente pela lei da misericórdia é que consegue se trabalhar com essas forças ali. Do contrário, infelizmente, elas ainda permanecerão, quem não se trabalhar nesse caminho maior, tá bom? Muito bem. Gente, eu agradeço a participação de vocês nesta primeira aula do módulo 2, essa primeira aula da imersão espiritual do módulo 2. Nos veremos na segunda parte da nossa aula. Obrigada a todas e a todos.